Vamos lá? Vamos trabalhar? Estamos aí na nossa reta final do mês de junho, quase chegando às nossas férias. Tão merecida, né, galera? Vamos lá, então. Eu acho que não compartilhei, não. Aqui, agora sim. Bom dia, Henrique. Obrigado pelo bom dia, garoto. Então, galerinhas, na aula passada nós estávamos falando de força de atrito, lembra disso? E aí eu estava falando com vocês do atrito dinâmico, e vamos fazer mais um exercício para nós entrarmos em atrito estático e fazermos mais exercícios ainda. Vamos lá, então? Um bloco é lançado sobre um plano horizontal com velocidade de 30 metros por segundo. Percorre 90 metros até parar. Considere gravidade igual a 10 e calcule o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano. Olha que interessante, já coloquei aqui para vocês o ΔS, coloquei o desenho, coloquei aqui força normal, a força normal aqui, ó, força peso, a força de atrito. Então, vamos pensar assim, ó. Eu sei que minha velocidade inicial é 30 metros por segundo. Vamos escrever isso aqui em cima. Velocidade inicial, 30 metros por segundo. O meu ΔS é 90 metros. Minha velocidade final é 0. Será que eu consigo encontrar a minha desaceleração? Por que ela está preocupada em encontrar a desaceleração? É simples, ó, pensa aqui comigo. Eu sei que minha força resultante é igual a Fat. Força resultante é massa vezes aceleração. Fat é μ vezes força normal. Olha, ele me deu ele quer o coeficiente de atrito. Eu sei que ele quer o coeficiente de atrito. A normal, nesse caso, é o peso. Aí, cancelei a massa. Olha que coisa interessante, ó. A massa vai embora. O módulo da minha aceleração é igual ao coeficiente de atrito vezes gravidade. Olha, se eu encontro a aceleração, eu encontro o coeficiente de atrito. Então, vamos lá, vou brincar com a equação Torricelli. Equação Torricelli é o meu problema. Olha só. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Velocidade final, 0. Inicial, 30. Menos. Mais, tudo por mais. Você vai ver que a aceleração é negativa. 2A ΔS. ΔS é 90. Então, olha que interessante. Eu vou passar isso aqui para lá negativo. Aliás, vou deixar 2 vezes A vezes 90 é igual a menos, passo o 900. 30 vezes 30 é 900. Olha que interessante. 2A vezes 90 é igual a menos 90 vezes 10. Por que eu escrevo assim? Porque às vezes o aluno tem dificuldade em enxergar como que eu faço a divisão, né? Ao 90 indo embora. Então, a minha aceleração é menos 10 sobre 2. Então, a minha desaceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado.
A aceleração tem que ser negativa, né? Porque se a velocidade é positiva, a aceleração tem que ser negativa. Porque meu movimento, nós sabemos, ele é retardado. Acabou o exercício. Olha que interessante. Aceleração, né, níveis de gravidade. Eu vou pegar o módulo da aceleração. Alan, por que você pega o módulo? É simples, velho. Eu estou mexendo com força de atrito. O atrito é uma força contrária à tendência de movimento. O meu coeficiente de atrito é um valor positivo, não é um valor negativo. 5 é igual a μ vezes 10. Então, o que é meu coeficiente de atrito? 5 sobre 10. Portanto, o μ vale meio. Uma pergunta que sempre surge aqui, ó. O aluno sempre gosta de me fazer. Alan, e qual a unidade do coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito, ele é adimensional. Ele não possui unidade. Perfeito? Dúvidas? Esse é o nosso exercício de entrada. Dúvidas do primeiro ano? Aí o aluno vira para mim e fala, mas Alan, professor, mas isso aqui, ó, é movimento uniformemente variado. Eu tenho que lembrar? Claro que tem. Olha a relação de uma grandeza, de um raciocínio com o outro. Aqui a minha aceleração é constante, ó. E no move, por definição, a aceleração é constante e diferente de zero. Então o conteúdo está aí, está junto, não é que está relacionado, é o mesmo conteúdo. E V0 não é 30? Sim, Léo, V0 é 30, Léo. Aqui ele, ó. 30. Ó, V0, V0. VF é 0. Aqui, ó, também escrevi aqui em cima, ó. Ok? Mais um? O Mi dinâmico é meio. Vamos colocar o D dinâmico aqui, ó. O Mi dinâmico é meio. Faça esse para mim agora, todo mundo, vai. Quem acabar, manda para mim a resposta, por favor. Terceiro ano, Preveste, levantou a mão. Fala, tia Lu. Não, não é tia Lu, não. Fala, coordenação. Fica à vontade. Terceiro ano, Preveste, quem é? Bom dia, Fala. Alan. É o Metralha? Isso. Bom dia, Metralha. Como é que você está? Tudo bem, e você? Tranquilo e calvo. Mais calvo que tranquilo. Dois, então. Depois, faz um favor para mim. Você tem aula no curso lá daí do Sul hoje também? Tem, terceiro horário. Eu acho que você trocou os links na hora de colocar na plataforma dos meninos. Você colocou o link do curso no primeiro ano e o link do primeiro ano no curso. Sério, cara? Desculpa. Um punhado aí que entrou lá na sala do curso, aí a Cris removeu. Por isso que eles estão chegando aí agora. Aí depois dá uma olhada, porque senão o curso vai acontecer a mesma coisa. Eles vão entrar na sala do primeiro. Tá bom, desculpa, Metralha. Foi, não sei por quê. Tá tranquilo, acontece. É isso. Um abraço. Valeu, irmão. Obrigado. Bola, meninos, até daqui um pouquinho.
E aí, galera, vamos lá? Respostas? Alguém encontrou a letra A? Pelo menos colocar as forças, vocês colocaram? Importantíssimo ter colocado as forças. Vamos lá, então? Dois corpos A e B de massa MA igual a 1 kg e MB igual a 2 kg estão ligados por uma corda de peso desprezível, que passa sem atrito pela polia C. Entre A e o apoio existe o coeficiente de atrito μd igual a meio. Gravidade vale 10, determine a aceleração dos corpos. Vamos para as forças? Aqui no corpo B, eu tenho o peso de B. Vou ajeitar aqui o negócio aqui. Aqui no corpo B, em B, eu tenho o peso de B, eu tenho uma tração, aqui em A eu tenho a tração, em P aqui eu tenho o peso de A, eu tenho a normal de A, e em A aqui ainda tenho a FAT, que é a força contrária à tendência de movimento. Ela está para cá. Alan, por que não tem normal em A? Em B? Porque normal é uma força de contato, não é isso? E o bloco B não está em contato com ninguém. O bloco B está flutuando. Ele está pendurado. Flutuando não, né? Está pendurado. Aqui eu tenho um peso de B. Então, ok. Coloquei as forças, vamos escrever a segunda lei. Corpo A. Se ele vai entrar em movimento, se tem uma aceleração, então o corpo A tem que se mover para a direita. Por que o corpo A se move para a direita? Porque a força, não tem como ele mover para a esquerda, não tem que fazer ele andar para a esquerda. A força atrita é a força contrária ao movimento. Então, aqui é o meu sentido de movimento. Ó. Então, vamos lá. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem faz o bloco A andar? Tração. Menos FAT, porque a FAT está contrária à tendência de movimento. Igual a massa de A vezes a aceleração. Quem faz o bloco B descer? Se o A vai para a direita, o bloco B tem que descer. Sentido do movimento. Então, o bloco B desce. Quem faz ele descer? Peso de B menos tração igual a massa de B vezes a aceleração. Então, vamos lá. Vou somar as duas equações. Henrique, pensa comigo. Se ele vai se mover para a direita e ele está pedindo aceleração, então eu tenho dois casos. Ou a tração e a faixa têm o mesmo valor e a aceleração tem que dar zero, ou a tração é maior que a FAT.
Como que ele se move para a direita se a tração não for maior que a FAT? Ou a tração tem o mesmo valor da FAT, ele estando em movimento uniforme? Se ele tiver em movimento uniforme, a aceleração vai ser zero. E quem vai mostrar isso para mim? O sistema de blocos. Certinho? Então, vamos lá, vamos somar. Ó, mais tração com menos tração cancela. Então, ficou peso de B. Menos FAT. Vou pôr aceleração em evidência. Massa de A. Massa de B. Vezes a aceleração. Beleza. Peso de B. Eu sei quanto mede. FAT. Mi vezes normal de A. Igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Quanto vale o peso de B? O bloco B tem massa 2 quilos, então o peso de B é 20. O meu coeficiente de atrito é meio. A normal de A vale o peso de A. A massa de A é 1, então aqui é 10. Massa de A mais massa de B, 3. Ó, massa de A e massa de B. Então, vamos lá, 20. Menos meio vezes 10 é 5. Igual a 3A. 20 menos 5 é 15. Igual a 3A. Minha aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, realmente, ó, ele é acelerado para a direita. Então, é move. É move. Agora, ele me perguntou quanto vale a tração. Mas como é que eu vou encontrar a tração? Ou eu uso a equação 1, ou eu uso a equação 2. A resposta é a mesma. Eu vou usar a equação 1. Tração menos FAT é igual a massa de A vezes a aceleração. Tração é igual a massa de A vezes aceleração mais FAT. Tração é igual a massa de A, 1, aceleração, 5, FAT é mi vezes normal, mi vezes normal. Deixa eu esquematizar bonitinho aqui. Tração é 5, igual a 5, mais o mi, meio, e a normal de A, que é o peso de A, meio vezes 10. Então, a tração é igual a 5 mais 5, 10 newtons. Pessoal, tanto faz eu jogar na equação 1, quanto na equação 2, a resposta da tração tem que ser a mesma. Olha só, deixa eu só mostrar isso para você aqui. Ó. Na equação 2, eu tenho peso de B menos tração, massa de B, vezes aceleração. Então, minha tração é igual peso de B menos massa de B vezes aceleração. Peso de B, 20. Massa de B, 2. Aceleração é quanto? 5. Tração é igual a 20 menos 10. 10 newtons. Fiz as duas maneiras para você ver que você poderia ter liberdade para escolher a equação. Por que que a força normal é 10? Léo, olha para mim. Olha aqui, ó, bem aqui no canto. Você concorda comigo que a normal... Estou falando aqui, ó, quem tem normal é esse aqui, ó. É o bloco A. A normal de A vale o peso de A. Não tem movimento na vertical, então as forças na vertical se anulam, se cancelam. Então, a normal de A é igual a massa de A vezes gravidade. A massa de A não é 1 vezes 10. 10.
Entendeu, Léo? Valeu, Leonardo. Eu que agradeço a pergunta. Bora, mais um? Olha esse aqui. Chegamos na força de atrito estática. Vamos lá. Vamos explicar isso aqui. Todo mundo junto comigo? Então, olha só. O que nós vamos discutir aqui agora? Eu virei para você e mostrei para você uma força de atrito que surge quando há um movimento relativo entre as superfícies. Quanto há um movimento relativo entre as superfícies. Mas é qualquer força que faz um corpo entrar em movimento? Imagina esse rapaz aqui empurrando essa caixa. É qualquer força que ele aplica que faz essa caixa entrar em movimento? É qualquer força que consegue romper com a rugosidade e fazer essa caixa entrar em movimento? Não, não é. Então, veja bem, nós estamos começando a falar de um atrito entre as superfícies, aonde não há um movimento relativo entre as superfícies. Nós chamamos esse atrito de atrito estático. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que para poder fazer esse corpo entrar em movimento, eu tenho que fazer uma força maior que 2 newtons. Olha para esse desenho aqui. Ó. Se eu tenho para poder fazer ele entrar em movimento, eu tenho que fazer uma força maior do que 2? Se eu aplicar uma força de 1, ele entra em movimento? Não, apliquei 1 para cá. Ele não vai entrar em movimento. O atrito é quanto? Para cá. É 1. Deixa eu pôr de preto. Apliquei uma força aqui de 1. Eu estou aplicando a força aqui, ó. O atrito aqui, contrário à tendência de movimento, é 1. Apliquei 1,1. Eu falei que para entrar em movimento tem que ser maior do que 2. 1,1. Não entrou em movimento, porque para romper a rugosidade tem que ser maior do que 2. Ah, então eu vou pôr 1,5. 1,5. Entrou em movimento? Não. Por quê? Para poder fazer o movimento acontecer, eu tenho que ter uma força maior do que 2. Veja bem, eu criei esse 2. Ninguém me falou desse 2, não. Eu criei. Eu criei. Tá certo? Só para você poder entender melhor. Ah, então aqui eu estou aplicando uma força de 1,5, aqui 1,5. E se eu aplicar aqui uma força de 1,6? 1,7. Aqui é 1,7. E se eu aplicar uma força de 2? Aí nós chegamos a um valor interessante. Eu não falei que 2 é o valor máximo que ele está suportando? Maior do que 2 ele entra em movimento? Esse valor onde ele está quase entrando em movimento tem um nome especial. É um atrito máximo estático. Ele é chamado de atrito de destaque. Então, é o que eu estou mostrando aqui. Ó. Coloquei aqui a aceleração igual a 0, apliquei uma força de 1. Apliquei uma força de 1, o atrito é 1. Apliquei uma força de 2, o atrito é 2. Consegui romper com a rugosidade, minha força é maior que o atrito estático máximo, maior que isso aqui, ó, e ele entra em movimento. Então, quer dizer, Alan, que isso aqui tudo, tem como plotar um gráfico disso? Tem. Daqui a pouco eu vou te mostrar um gráfico, entendeu? Olha para esse caso aqui, olha o que eu estou discutindo com você.
Tudo está nesse slide aqui, eu já comentei com vocês. A máxima intensidade da força de atrito estático corresponde à iminência do movimento e é dado por Φ igual a μe vezes força normal. É isso aqui, ó. μe vezes força normal. μe vezes força normal. μe estático vezes força normal. Olha um exemplo interessante aqui. Admita que o corpo da figura anterior tem a massa de 2 kg. O peso é 20, a força normal é 20. Supondo que o coeficiente de atrito estático entre o corpo e o apoio seja de 0,4, o máximo valor da FAT, da força de atrito, é 8 newtons. O que quer dizer esse 8 newtons? O que quer dizer esse 8 newtons aqui, ó? O que quer dizer isso? Quer dizer, se eu aplicar uma força menor do que 8, ele não entra em movimento. O que quer dizer isso? Se eu aplicar uma força menor do que 8, ele não entra em movimento. Chegou no 8, ele vai quase entrar em movimento. Ele está na iminência do movimento. O que eu estou falando para vocês é isso aqui. Olha para esse desenho aqui. Ó. Olha para esse gráfico aqui. Nós chamamos de força de atrito estático. Esse valor aqui, para a nossa discussão, seria o 8. Seria o 8. Ele, pegando o exemplo anterior, né? Ele chegou nesse ponto aqui, está na iminência, ele está quase, ele está para romper. E entra em movimento. Aqui, ó, eu tenho a iminência do movimento. Isso aqui é chamado de atrito estático máximo. Nós chamávamos isso muito tempo atrás de atrito de destaque. Aqui ele rompe e entra em movimento. Rompe o quê? Entra em movimento. Bacana, né? Então, galera, infelizmente, nossa aula já chegou ao fim. Eu vou, próximo encontro nosso, retomo esse gráfico, discuto um pouquinho dele e entro em resolução de exercícios para firmar bem esse conteúdo na sua cabeça, tá certo? Não, chegou mesmo não, cara, verdade, é 7h50, né? Eu estou com essa ideia aqui atrapalhada. Obrigado, Henrique. Então, eu tenho aqui, galera, o meu atrito de destaque, meu atrito máximo, né? E está na iminência de movimento. Para o nosso exemplo aqui seria 8 newtons. Então, olha só, olha o que isso aqui vai mostrar para a gente. Imagina aqui um plano inclinado. Imagina aqui um plano inclinado. Qualquer inclinação que faz essa caixa descer, qualquer inclinação que faz essa caixa ganhar aceleração? Não é. Ah, verdade. Então, quem é a inclinação máxima que eu posso ter que essa caixa fique paradinha lá em cima? Para eu poder encontrar qual é essa inclinação máxima, eu tenho que voltar aqui para o plano inclinado e dar uma olhada. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Se ele está na iminência do movimento, você concorda comigo que o meu Px é igual a Φ? Ou melhor, vamos inverter. Você concorda que a minha Φ é igual a Px? Φ é igual a Px? Não está na iminência do movimento? Quem está no sentido de que poderia entrar em movimento? Que seria para cá, ó. Meu Px e a Φ? Px e Φ? Então, vamos lá. Quem que é Φ? Φ é μ vezes força normal, igual a Px. Você concorda comigo que
que é normal, vale PY, PY, PX. Ah, verdade. Quem é PY? PY é P cosseno de θ. Quem é PX? PX é P seno de θ. Você está vendo que o peso foi embora? Então, quem é o meu coeficiente de atrito? Seno de θ sobre cosseno de θ. O que é seno sobre cosseno? Meu coeficiente de atrito é numericamente igual a tangente de θ. Isso aqui, ó, é o meu coeficiente de atrito de destaque. Mi é numericamente igual a tangente de θ. Poxa, que legal, eu também acho. Mi é numericamente igual ao tangente de θ. Alain, então, professor, então eu tenho que lembrar sobre plano inclinado? Tem sim. O que significa esse mi numericamente igual a tangente de θ? Se eu colocar, vamos supor, que o ângulo é 30 graus. Se eu colocar 30,1, ele escorrega. Porque ele rompe com a rugosidade. Ele não consegue segurar. A força Px vai ser maior que a força de atrito, ele rompe com a rugosidade e entra em movimento. Beleza? Lembrando, vale a pena lembrar, você tem que lembrar isso. É muito importante você puxar isso na memória. Quem é Px? Px é igual a P seno de θ. Quem é PY? P cosseno de θ. Isso no nosso plano inclinado. Px, P seno de θ, PY, P cosseno de θ. Px é P seno, PY é P cosseno. Ou seja, projeção do peso no plano inclinado. Vale a pena você revisar isso. Isso, Pedro. O que você falou não está errado, não. Mas daqui a pouco você vai perceber que não é, em alguns casos não acontece bem desse jeito. O atrito estático, não há movimento relativo entre as superfícies. Não há movimento relativo entre as superfícies. Obrigado, coordenação. Não há movimento relativo entre as superfícies. Então, eu tenho dois tipos de atrito, pessoal? Tenho. Eu tenho dois tipos de atrito. Eu tenho um atrito estático máximo e eu tenho um atrito cinético, que eu também tenho mais atrito dinâmico, quando tem movimento relativo entre as superfícies. Aqui, ó, voltando no slide anterior. Vendo aqui as perguntas, alguém tinha me perguntado quando tinha dado a tração 10 newtons. Pessoal, para dominar a força de atrito, é fazendo exercícios.
O domínio se dá com a resolução de exercícios. Certinho? Aí o meu coeficiente de atrito é numericamente igual a tangente. Esse μe é o meu μ estático máximo, ou chamado μ de destaque. Não tem diferença. É a mesma equação, Leonardo, é a mesma equação. Só que você vai estar usando coeficientes diferentes. Ó, força de atrito é μ vezes força normal, sempre. Quanto for estático, é μ estático. Quanto for dinâmico, é μ dinâmico. Mesma equação. Só muda os coeficientes de atrito. Ah, então eu tenho valores diferentes para estático, para dinâmico? Tem. Tem sim. Porque eu tenho valores diferentes. Eles podem ser iguais? Pode ser igual sim. Quando isso acontece, rompeu com a rugosidade, ele entra em movimento. Próxima aula eu vou mostrar para vocês isso num gráfico. Vocês vão entender melhor. Isso mesmo. Exatamente isso. Somente o atrito estático máximo, Léo, que você pode achar pela tangente. Somente, veja bem. Isso é para plano inclinado, Léo. Isso é para plano inclinado. Ó. Plano inclinado. Aqui, ó. Então, galera, agora é de verdade mesmo. Agora não é pegadinha. Falta aí menos de 1 minuto para encerrar nossa aula, nossa atividade matinal. Eu vou encerrar ela com a nossa tradicional, né, leitura de minutos de sabedoria. Eu estou gostando pra caramba disso. Às vezes saem lições muito interessantes aqui para todo mundo, né? Deixa eu ver se eu ponho uma musiquinha aqui para a gente. Vamos ver o que sai para nós hoje, primeiro ano? Tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda. Mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém, não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme e pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiante, e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E, se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Nesse momento tão ímpar na vida de nós, da gente, né? Quando nós somos obrigados a ficar nessa quarentena, tendo novos desafios todos os dias, são as nossas pedras. Não vamos deixar isso ser maior do que a gente, não. Vamos mostrar que nós estamos preparados, que nós damos conta do recado, com calma, tranquilidade, mantendo sempre o nosso equilíbrio, a nossa concentração e, acima de tudo, a nossa fé. A nossa vontade de ser melhores hoje do que nós fomos ontem. Tá certo? Obrigado por tudo. Obrigado, Tia Lu, pela parceria. Primeiro ano, desculpa aí ter colocado vocês na sala errado. Foi mal. Tá certo? Obrigado pela atenção. Até sexta-feira. Uma boa semana para vocês. Vida longa e próspera. Forte, caloroso e distante abraço. Até mais.